Não existe época mais trágica na vida do que a adolescência, e quando ela se junta à crise social e a um toquezinho de sobrenatural, o que a gente tem como resultado é A Virgem da Pedreira. Eu sou a Sil e hoje estou aqui no canal Rainhas do Grito para comentar um pouquinho sobre esse filme, que é uma adaptação de 2 contos da Mariana Enríquez, autora argentina, para quem não conhece, nascida em Buenos Aires, e fazer algumas comparações então entre o filme e esses 2 contos que o inspiraram. Mas falando um pouquinho da Mariana, ela tem vários livros lançados já, inclusive aqui no Brasil, entre crônicas, biografias, romances e livros de contos. Então, alguns dos mais conhecidos são o romance Nossa Parte da Noite, e entre os livros de contos a gente tem alguns exemplos como As Coisas que Perdemos no Fogo, o recém-lançado Um Lugar Ensolarado para Gente Sombria, que foi recém-publicado pela Intrínseca, e Os Perigos de Fumar na Cama, que é um livro que reúne 12 contos, entre eles A Virgem da Pedreira e O Carrinho, que foram os escolhidos para essa adaptação cinematográfica. E os livros da Mariana, eles têm como característica, a gente gosta de chamar das autoras latinas estranhas, né? Porque o horror latino-americano é muito particular, a história latino-americana é muito particular, e tanto livros como filmes de terror realizados aqui no nosso continente pegam muito da história real. E no caso da Mariana, especialmente a ditadura argentina, né? Porque ela nasceu quando a ditadura ainda estava rolando no país. E como ela mesma já falou em inúmeras entrevistas, a própria ditadura tem muitos elementos do terror: tortura, sequestro, assassinato, desaparecimentos. Então ela costuma trazer isso para as histórias dela, não tão diretamente, mas pelo menos como um pano de fundo, uma época, algum personagem que esteja passando por algo relacionado a essas crises. E isso é bem perceptível, então, no trabalho da Mariana Enríquez. Agora, o filme A Virgem da Pedreira foi lançado, então, em 2025. Ele foi dirigido por uma mulher, a Laura Casabé. Quem escreveu o roteiro foi o Benjamin Nastat. E do que se trata essa história, então, né? A gente acompanha uma menina, uma adolescente, na verdade uma jovem adulta, né? Ela tem 19 anos, chamada Natália, que vive em Buenos Aires. Ela mora apenas com a avó, ela tem 2 melhores amigas que são irmãs, e elas são apaixonadas por um cara chamado Diego, e elas têm essa ordem ali, né, ameaçada quando chega a esse grupo uma mulher um pouquinho mais velha, pouca coisa, chamada Silvia. E ela desequilibra, então, né, esse ambiente, e ela chama a atenção do Diego e causa muitos sentimentos, então, nesse trio de amigas, né? A gente tem tanto a admiração como a inveja e uma raiva, então, que vai aumentando conforme a Silvia vai participando da vida desse grupo. E como a raiva adolescente é algo indomável, e como a gente tem então essa questão sobrenatural, as consequências para esse relacionamento entre essas pessoas vai ser bem trágica, mas a gente tem toda uma construção e como que isso se liga ao carrinho também, né? Então, falando um pouco dos contos, A Virgem da Pedreira, o conto é mais ou menos isso mesmo, né? Esse grupo de adolescentes. No caso do filme, a gente está numa ambientação no ano de 2001, então essas pessoas conversam muito pelo ICQ, vão em lan houses, sofrem com o calor de Buenos Aires nessa época, utilizam então piscinas municipais, né? Até que a própria Silvia fala: não, mas não é legal ficar aqui, eu tenho um lugar mais da hora pra gente ir, que é a tal da Pedreira, né? Então, que é um lugar onde se explorava o solo, acaba se gerando a pedreira, né? E ela acaba sendo inundada, então é um lugar que as pessoas vão para nadar mesmo, mas como ele é distante, ele acaba sendo bastante isolado. Então, quando eles vão para lá, eles conseguem ficar sozinhos. Assim, é um lugar interessante para eles passarem esse tempo. Mas também se diz que por lá
o dono das terras não gosta que pessoas vão nadar nessa pedreira, e ele tem cachorros que são raivosos, enfim, tem esse risco então. Agora, no filme, essa história, a Natália mora em uma rua junto com a avó, apenas com a avó, onde um dia passa um mendigo com um carrinho de compras cheio de coisas assim que, né, indefinidas, mas enfim, é uma pessoa moradora de rua que tem lá suas coisinhas nesse carrinho, só que ele para no meio da rua e ele abaixa as calças e faz as necessidades ali no meio da rua. E nisso um outro morador da rua vem e começa a bater nesse cara: como que você faz isso aqui? Isso é só uma região de pessoas de bem, você não pode fazer isso aqui no meio da rua, enfim. Até que a Rita, que é a avó da Natália, sai para defender esse cara, né? Ele tava lá sendo espancado, enfim. Ele vai embora e o carrinho fica. E a partir de então, essa rua passa a ser amaldiçoada. Pessoas perdem o emprego, o açougueiro é assaltado, mas ele nem tinha dinheiro no caixa para ser roubado. Acaba a luz, acaba a água, vem um caminhão-pipa entregar água quando Natália tá na fila, um vizinho começa a oferecer dicionário se ela quiser comprar, porque é isso que ele consegue fazer agora. Então, esse conto do carrinho, que é mais ou menos isso, também serve como cenário, então, para onde a Natália mora. Essas histórias de terror latino-americanas, a gente aqui no Clube do Livro do Rainhas do Grito, inclusive, temos lido alguns livros, tanto de contos como romances dessas autoras, Maria Fernanda Ampuero, Mônica Orreda, a própria Mariana Henriques. Então a gente tem uma forma de terror muito crua e muito cruel, às vezes, mesmo quando se trata de um terror um pouco mais subjetivo. No caso do livro da Mariana, essa questão do carrinho, da tal da maldição, fica um pouco mais na subjetividade, porque, assim, coisas ruins começam a acontecer nessa rua. Só que a Mariana disse que se inspirou para escrever O Carrinho na crise econômica argentina de 1989. Então, tem-se uma região, uma rua no caso, ou alguns quarteirões, em que pessoas começam a perder o emprego, começa a sumir dinheiro do banco, luz e água acabam, a situação vai ficando cada vez mais difícil. É terrível assim de ler, porque você sente, a forma como a Mariana escreve te coloca muito dentro da história, então é muito fácil se colocar no lugar desses personagens, desse lugar em que eles estão. Mas fica muito dúbia essa questão de se é uma maldição ou não, mas como é fácil as pessoas começarem a se voltar umas contra as outras, assim. E no filme, por essa parte, né, do enredo ser mais o pano de fundo, essa questão da opressão, por mais que a gente veja essas pessoas passando algumas necessidades e tal, ela é um pouco mais amenizada, atenuada, assim, a gente não vê nada tão terrível acontecendo. E no livro a casa da Natália não é a Natália, né, é uma outra personagem, enfim, a casa dela, dessa adolescente, da família dela, é poupada da maldição, porque a mãe é quem defendeu esse mendigo que estava apanhando. Então a casa dela não fica sem luz, não fica sem água, ninguém perde o emprego, enfim, eles têm que começar a fingir que estão passando necessidades para que os vizinhos não se voltem contra eles. E no filme isso não acontece. A casa da Natália e da Rita também passam por esses mesmos problemas, por mais que não aconteça nada. Acontece uma cena muito gráfica, assim, mas mesmo assim fica mesmo mais como pano de fundo mesmo. A prioridade aqui é a história, então, da Virgem da Pedreira com esse grupo de adolescentes. E por esse lado, então, a gente tem, novamente, um filme ambientado em 2001, quando a Argentina passava por uma outra crise econômica e social. Então a gente tem essas dificuldades acontecendo. No livro, os adolescentes têm uma classe um pouco mais alta, têm famílias mais estruturadas, e aqui acho que foi uma escolha muito acertada passar esse grupo para uma classe um pouquinho mais baixa. Eles não são de classe baixa mesmo, mas também não são uma classe mais alta como indicada no livro.
E isso se mostra em alguns acontecimentos da vida da Natália também. Tem um momento que ela fala que a mãe dela tinha uma lojinha em Buenos Aires que acabou falindo e ela se mudou para a Espanha e deixou a Natália com a Rita, a avó dela. Então é um sinal ali, esse sinal ali de pano de fundo, de que era um lugar que estava passando por uma crise. A gente tem também alguns elementos sobrenaturais, alguns mais subjetivos e outros um pouco mais escancarados. Então, no livro também, isso fica um pouco mais dúbio. A avó da Natália pergunta, o que está acontecendo, né? Tem alguém fazendo mal para vocês? E as meninas escrevem o nome da Silvia num papelzinho e dão para ela, ela faz queima o papel, coloca numa jarra de água, enfim, faz alguma coisinha ali para, enfim, livrar essas meninas deste problema, né? Mas o que acontece, o que vem a acontecer depois, foi resultado disso? Ou são só uma série de coincidências também? Ou é essa raiva que vai se materializando, enfim? Porque no conto a gente já começa com a descrição da Silvia direto. Então, ela era um pouco mais velha, ela tinha o próprio apartamento alugado, onde as meninas inclusive podiam se reunir lá, caso quisessem levar algum cara para lá, ela emprestava. Se quisesse fumar também podia fumar lá no apartamento dela, enfim. Não era uma pessoa ruim, sabe? Mas a gente tá vendo essa história pelo ponto de vista dessas adolescentes que têm raiva. Mas logo em seguida, depois dessa descrição inicial, já vem assim, e essa pessoa é a Silvia e nós queremos destruí-la, basicamente. Já no filme, a gente tem, primeiro, a gente vai ter a Natália apresentada com mais calma, assim, o contexto dela ali, como ela se relaciona com a Rita. Acaba que tem um menininho que vai morar com elas porque a mãe dele tá no hospital, ela acaba falecendo depois. E ele até serve para humanizar também a Natália, porque a gente vê muito isso desse ódio todo que ela sente, né? E desse desejo de destruição, assim, dessa inveja, dessa obsessão pelo Diego também, que é um cara qualquer, ele nem é nada demais, é só um cara, mas como as meninas dizem, ele é delas, né? E a Silvia veio para tirar ele delas. Mas esse menininho que vem morar na casa delas, no começo a Natália fica meio assim, até quando esse moleque vai ficar aqui, não sei o que, e depois ela acaba se apegando a ele, querendo defendê-lo, querendo que ele inclusive continue morando com ela e com a Rita, para não ir para um lugar pior, né? Quando a mãe dele acaba falecendo. Mas então a gente tem esse trabalho de personagem mesmo, né? A gente consegue ver a humanização da Natália, bem como a raiva e o ódio crescendo e se materializando cada vez mais, de formas cada vez mais trágicas. E uma coisa interessante no conto é que a narradora do conto não é a Natália, é uma das amigas. A gente nem sabe quantas são, elas não falam, mas a narradora sempre fala em nós, como se esse grupo fosse quase como uma entidade, uma pessoa de várias cabeças, assim, né? E por mais que ela, às vezes, essa voz, às vezes seja um pouco crítica ao que a Natália faz, ela não faz nada para impedir, então ela acaba sendo uma voz cúmplice, né, de todas essas atitudes que vão acabar acontecendo. E no filme, como a gente tem a Natália como protagonista, junto com essas duas amigas que são irmãs, elas são gêmeas e em vários momentos elas se mexem igual. Então, as duas trazem o cigarro na boca ao mesmo tempo. Não é nada esquisito, assim, é meio natural. Tipo, as duas olharem para um lugar ao mesmo tempo. E isso traz um pouco também dessa impressão de entidade, de um coletivo unido ali. Essas três cabeças pensando como se fossem uma, mas a Natália é a líder, né, dessas três. Tem dado momento, as duas amigas falam, ai não, mas deixa já, eles estão juntos, né, Diego e Silvia, deixa eles pra lá. E pra Natália não é assim que funciona, né? Então a gente vai tendo esse desenrolar, toda essa tragicidade e que se encaixa muito bem, então,
nessa vida adolescente. Eu acho que é muito identificável, assim, de forma um pouco exagerada, né? Bastante exagerada, mas identificável em algumas atitudes, em algumas falas e na ambientação também, porque, né, nenhuma experiência é individual e toda experiência na América Latina tá bem longe de ser individual. A gente consegue achar tanto no filme quanto nos contos da Mariana muito com o que se identificar, assim como população mesmo. E bom, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, então, Os Perigos de Fumar na Cama, a Nath escreveu um texto sobre ele para o nosso site, né, rainhasdogrito.com.br, o link vai estar aqui no post. Então, quem quiser dar uma checadinha por lá, porque esse livro foi o tema do nosso último encontro no Clube do Livro Presencial que a gente tem aqui em São Paulo, que acontece todo último domingo do mês na livraria Poison Books. Vou deixar até o link com toda a programação do semestre também, para quem quiser dar uma olhadinha aqui na descrição. Mas enfim, para quem então não conhece a obra da Mariana Enríquez, eu deixo aqui de recomendação. Ela é destruidora, é desgraçada, mas é muito querida. É um terror muito bom para quem gosta desse gênero. Acho que, como eu disse, autoras latinas sabem trabalhar esse gênero muito bem. Então eu deixo de recomendação e espero seus comentários para saber o que vocês acharam da obra da Mariana, do filme A Virgem da Pedreira. E, enfim, deixem seus comentários aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. Até a próxima!